super motivador, porque era MPB. Esse ano é Vinícius. Então a gente queria fazer 2, 3 perguntinhas para isso se tornar a finalização de um projeto de aula para essas crianças. Ah, legal. Tudo bem? Tudo bem. Quer fazer aqui mesmo? Ah, vamos fazer aqui, né? Acho que não tem problema. Não tem problema nenhum. Se você quiser até sentar, fica à vontade. Não, você quer filmar daqui? Fica perto de mim, então. Assim, do lado? Mas você vai filmar? Eu vou filmar. Ah, você vai filmar? Eu estou filmando. Ah, tá filmando. Ele é sacana. Aí Já. eu queria assim, que o Klaus também perguntasse pra ele Tá. participar. Aí ele eu começo pra ele ficar mais à vontade e depois ele continua. Você vai perguntar sobre sua vida, parceria, coisa assim, você vai tirar de letra. Não, pode perguntar o que você quiser. não Ah, tem então tá problema bom, nenhum. que bom. Pode começar? Pode. Vamos lá. Oi pessoal, a gente tá aqui do lado desse grande Responde músico. pra ele. Responde pra ele. Toquinho, que nos recebeu com muita alegria, que a gente está muito feliz de estar aqui gravando com ele. Toquinho, nosso projeto esse ano é Cantando Vinícius. E é óbvio que você está super envolvido nesse projeto. Tô. Com certeza. As crianças amam cantar as músicas de vocês. E isso não é porque esse ano a gente está fazendo esse projeto. Isso é porque desde sempre eles gostam da sua música, de Vinícius. Eles amam. Então a gente queria que você contasse um pouquinho do que foi pra você dividir palco, dividir a vida, dividir momentos com esse grande artista que foi Vinícius de Moraes. Conta pra gente um pouquinho, por favor. Bom, foi uma experiência fantástica. Foram quase 11 anos, 10 anos de uma amizade muito forte, onde é claro que eu aprendi muita coisa, né? E nós trocamos necessidades, né? O Vinícius, eu dei pro Vinícius que ele já não tinha mais na época, era a juventude, que era a vontade de fazer canções, uma série de melodias já feitas, já com uma estrutura profissional de uns 5, 6 anos, e que já me deu uma estrutura boa para enfrentar o poeta, que não é brincadeira. O Vinícius vinha de parcerias de Tom Jobim, Carlos Lira, Baden Powell, Ari Barroso, Pixinguinha, Juan Sebastian Bach, e eu começando minha carreira. Então eu dei essa juventude a ele, e ele me deu o que eu também precisava na época, que era um know-how de vida, um know-how poético, toda a categoria. Foi uma escola enorme, e onde a gente fazia o lado profissional ser quase uma consequência da amizade, entendeu? Nunca foi uma coisa só profissional, visando só isso. Nós tínhamos uma relação de amizade muito forte e nos divertíamos muito com a música. Bacana. E aqui uma canção, e felizmente a canção deu certo. Chega de saudade. Será? A partir da boa. Dia pra variar, um lar que não tem tamanho, E o arco-íris depois na praça cair. Se de preguiça ou ruim, uma espera de mim. Beber uma água de coco, é bom. Passar ao sol e a ele tinha muito carinho por você, porque o que a gente escuta, quando nós ouvimos assim, a fala dele em relação a você, era um carinho muito grande. Eu fui talvez o único parceiro dele que ficou numa constância de vida, né? Nós dividíamos tudo. Quando ele estava em São Paulo, ele morava na minha casa. Quando eu estava no Rio, eu ficava na casa dele. Então ele não teve uma parceria assim, que levou ele para a estrada, para shows. Fizemos mais de 1000 shows juntos, quer dizer, turnês universitárias. O Vinícius passou a ser um showman, né, com a parceria minha, e nós formamos uma dupla, né? Toquinho e Vinícius nos discos. Gravamos quase 30 discos, quer dizer, mais de 125, 126 canções. Então foi um relacionamento muito intenso. E é claro que eu tirei um proveito enorme disso, né? Com 23, 24 anos, comecei a trabalhar com um poeta já tão consagrado. Te trouxe um amadurecimento profissional. Nossa, e o Vinícius
tinha todo um lado do Itamaraty, né? Então ele tinha uma noção de compromisso, de horário, mais que eu, ele era mais responsável na época, e eu aprendi muito essa coisa com ele. E fora o lado poético, quer dizer, se hoje eu faço letras e tudo, eu já tinha uma tendência, mas eu aprendi muito, porque nós fizemos as canções, não juntos tudo, mas eu fazia mais a melodia, é lógico que ele fazia as palavras, mas eu via a composição fluir, eu via a escolha dele, da palavra certa para aquela melodia. Isso é muito difícil, acho que ninguém na música brasileira tem ainda hoje os grandes artistas como Chico, Caetano, esses grandes poetas, mas não tem aquela doçura que o Vinícius tinha para colocar a palavra certa naquela melodia. Se todos fossem iguais. Na música brasileira. E a gente está com o Klaus aqui, Qual é, criança, e ele... Mais ou menos, né? Já tá virando Quantos anos adolescente, né, Klaus? Quantos anos você tem? 10 anos. Você tá velho. Ai, 10 nossa. anos. Mas ele... 10 anos pra internet equivale a 25. Isso é verdade. Mas o Klaus, a gente está estudando, ele faz parte desse grupo, dessas crianças que estão estudando Vinícius. E isso que você está trazendo pra gente é super importante para essa geração. Imagine. E como você disse, é super tecnológica. Claro. Então é importante trazer e não deixar essa música brasileira embora, porque eles trazem muita coisa de fora. Eu acho importante a essência da música brasileira. Então vamos falar um pouquinho dele? Pergunta o que você quer perguntar pra ele, Klaus. A gente queria saber de onde que surgiu a ideia de vocês fazerem o álbum da Arca de Noé. Da Arca de Noé. Bom, eu nunca pensei em fazer música infantil na minha vida, né? A gente estuda teoria, harmonia, escalas, você não pensa em fazer música infantil. O Vinícius, que era uma pessoa tão diversificada nas coisas dele, um leque enorme que ele tinha, ele ia até da grande tristeza, da profunda tristeza, da profunda poesia, das métricas dos sonetos, até essa coisa dos poeminhas infantis, né? Então, eu aprendi essa diversidade com o Vinícius. Eu aprendi esse não preconceito com nada, você não ter preconceito com música nenhuma. Então, nós fizemos de tudo, fizemos canções tristes para chorar. E quando eu descobri a Arca de Noé, que era um livrinho que ele fez para 2 filhos que ele teve, os 2 primeiros filhos, que era a Suzana e o Pedro, ele fez um livrinho, que era a Arca de Noé, com poeminhas infantis. E ele começou a musicar com o Paulo Soledade, isso. E fizeram poucas coisas, era só uma brincadeira. Quando nós estávamos na Itália, com o produtor do Chico Buarque, que era o Bardotti, o Bardotti resolveu tentar fazer um disco em italiano. Eu comecei a musicar os poemas lá, tive que me despedir de tudo isso que você estuda e tal, para cair no mundo infantil. E outra, se você não tiver humor, você não faz música infantil. Não adianta, pode ser o maior músico do mundo, vai fazer uma coisa chatíssima. Então música infantil tem que ter humor antes de mais nada, né? Para se divertir com aquilo, para fazer uma coisa engraçada. Então, fizemos um disco italiano, foi um sucesso enorme lá. E a gente falou, será que vai dar certo no Brasil ou não? Aí viemos no Brasil, gravamos com vários artistas, né? Foi um sucesso impressionante. Arca de Noé 1, 2 e Casa de Brinquedos, que eu fiz depois da morte dele. Eu já fiz com o super ouvido. A bicicleta, o caderno. Amam. O caderno tem um negócio impressionante, tem um fascínio essa música que é incrível, as pessoas choram e tal. Imagine você, um cidadão hoje de 40 anos, ele cresceu com o caderno, com a aquarela. Sim. São as músicas da minha até infância. 50. Todas as canções infantis têm essa que eu curto mais. Eu tenho iPad, iPod, iPod, todas essas coisas. Mas o que eu gosto mesmo é de caderno, é de escrever. Quando eu vi um caderno antigo, e todos os fragmentos de vida ali passados, eu guardo vários. Tem coisas boas, coisas ruins, enfim. É o passado da gente. E
essa música é um caderno, começa com a menininha pequena e faz uns pedidos a ela. Quer saber o porquê Toquinho. Teve uma criança que trouxe essa informação pra gente, mas a gente quer ouvir de você. Não, é simples. A mãe, sempre ocupada a mãe. Foi isso que ela falou. Olha aí, tá vendo como o pessoal te estuda? O meu pai não era muito criativo em nome, então ele pôs o mesmo nome dele, Antônio Pet Filho. Então, quando as pessoas me telefonavam lá pra minha casa e tal, aí procuravam o Antônio, quem é o pai e o filho, a minha mãe, o Toquinho, porque eu tinha 5, 6 anos. E ficou. E quando o Walter Silva, que foi o primeiro programa que eu fiz televisão da TV Record, um programa que chamava Rally Bossa, era com a Aliana Pittman e o Booker Pittman, ele tocava clarinete, era um músico muito bom e tal. E a Eliana era uma cantora. E aí na apresentação ele chamou, ele me conhecia por Toquinho, ele não sabia o que era Toquinho, e ficou. E me ajudou muito o apelido, né? Bom, uma terra onde tem Pelé, Zico, pode ter um Toquinho. Nossa, mas foi perfeito, foi perfeito. Quero te agradecer muito, obrigada, viu? Tá bom, querido, um beijo. Um beijo, muito obrigada por ter recebido a gente. Beijo pra vocês aí, e pro Klaus. Se faço chover, como os bichos têm guarda-chuva. Se o vinho de tinta cai